Olá, ouvintes do NanaPod, como vocês estão? Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas pela semana passada, porque eu não postei o episódio do NanaPod na quinta-feira. Como vocês sabem, os episódios vão ao ar toda quinta-feira, e eu tava indo muito bem, postando tudo certinho, semanalmente, como manda o figurino, mas essas duas últimas semanas foram bem complicadas pra mim, e eu confesso que eu só consegui entregar o episódio anterior porque ele já estava pronto, caso contrário, ele também não ia sair não. Então eu resolvi fazer desse limão uma limonada e contar um pouco de como foi essa correria toda que algumas pessoas conseguiram acompanhar lá pelo meu Instagram, para limpar minha barra, obviamente, e também vou aproveitar para abrir meu coração, porque eu sei que muita gente morre de curiosidade sobre a relação que eu tenho com meu ex, o pai da minha filha. É essa salada mista que vira e mexe vocês acompanham aí nos meus stories lá no @nana.pod. Todo ano meu ex aparece por volta aí das festas do fim do ano, ou então em janeiro. Aí vocês veem vídeo com os meus pais, vídeo com minha filha, meu namorado, minha enteada, todo mundo junto, uma grande família. Daí fica todo mundo sem entender nada. O meu inbox chove de pergunta. E é normal surgir essa curiosidade, né? Eu não julgo isso de maneira nenhuma. Então eu vou aproveitar e contar tudo de uma vez e deixar salvo pra eternidade. Vambora então? Bom, o meu relacionamento com meu ex acabou em 2024. Na real, a gente já veio pro Brasil em dezembro de 2023 com um ultimato da minha parte, que se nada mudasse, seria tchau e benção. Já tinha um certo tempo que a gente não era mais compatível. Aliás, até hoje, quando me perguntam o motivo do término, né, do nosso término, um relacionamento de 6 anos, que tinha uma criança envolvida, eu realmente não sei dizer exatamente por quê. Eu sempre travo. De um motivo, eu termino com 5 ou 6. Eu não sei exatamente se foi um desses motivos, o crucial, ou se foram todos combinados. Mas basicamente a gente não era mais compatível. Eu me tornei uma pessoa que só cobrava, que reclamava, passei a ser dura demais. Isso quando eu ainda tinha vontade de fazer dar certo. Porque depois, minha filha, acabou. Depois eu passei a não ligar, né? Na verdade isso é um indicativo. Você que é homem, preste bem atenção. Isso já é um indicativo. Se a sua mulher ainda briga, ainda cobra, ainda chora, é porque ainda existe aí, mesmo que muitas vezes quase nada, tá? Mas existe uma vontade de fazer dar certo. O perigoso é quando a mulher se cala, quando ela se torna indiferente da noite pro dia. Aí, meu amigo, é porque ela já não tá mais naquele relacionamento. Ela já passou da fase de se imaginar sozinha e agora ela provavelmente tá pensando numa maneira de seguir realmente sozinha. Quando eu começo a falar sobre esse assunto, a abrir essa ferida, eu percebo que foi por isso que eu superei tão rápido. Por isso que eu segui em frente. Porque eu vivi o luto do relacionamento durante o relacionamento, entendeu? Então, pra quem tá de fora, nossa, ela já tá namorando firme. 1 ano e meio depois já quase casou. Aí já fala até que tem enteada. Não, gente. Não é esse absurdo tudo. Eu já tinha superado. Eu já tinha feito as pazes com o fato de que aquilo estava fracassado. E não vem me dizer que eu me calei, fiquei de braços cruzados, fui injusta de não comunicar isso pra ele, porque eu comuniquei. Eu avisei, eu informei, mas chega uma fase que os avisos eles já são lidos como uma ameaça vaga, entendeu? A pessoa já tá tão acostumada com segundas, terceiras, quartas, quintas chances que ela acha que vai continuar tendo. É tipo aquele hack do Nintendo Switch, de voltar exatamente onde você parou para poder ficar refazendo a jogada e não morrer até você conseguir. Só que a vida não é assim, né? A vida não é esse moranguinho, não. Uma hora a chance acaba. E esse término, apesar dos pesares, foi bem pacífico. É claro que ficaram mágoas, é claro que a gente teve arrependimentos aí durante esse relacionamento. Demorou pra gente conseguir conversar francamente, entender que realmente tinha acabado, sem chance pra replay. E assim, pra quem não sabe, pra quem não conhece ele ou não me conhece, também caiu aqui de paraquedas, ele é irlandês. E apesar disso, nós morávamos aqui no Brasil, porque a gente achava e ainda acha que era o melhor viver aqui pra nossa filha Liana, ou Dona Onça, como a gente carinhosamente apelidou a pobre, para que ela crescesse da forma que vocês que acompanham os stories veem. Livre, indo pra praia, correndo descalça, comendo churrasco, brincando com os primos, com os coleguinhas da escola, coisas que na Irlanda seria muito mais difícil para uma criança fazer em pleno dezembro, que é o aniversário dela, por exemplo. E como muita gente sabe, logo depois desse término eu comecei a me relacionar com um rapaz. O nome dele é Wesley, eu sei, é um nome muito
muito diferentes. Eu não sei, gente, não sei de onde a mãe dele tirou isso, mas se alguém souber, me avise, por favor, que eu tenho essa curiosidade também. A gente tá junto há mais ou menos 1 ano e meio. E ele é daqui da minha cidade também, tem uma filha 1 ano mais velha que a minha. Inclusive, ela se dá muito bem com a Liana, é como se fosse uma irmãzinha mais velha. É uma irmãzinha mais velha, porque elas sempre estão juntas quando estão aqui em casa. Aliás, eu vou aproveitar aqui para falar um pouquinho do meu namorado, porque muita gente conhece ele só assim, pelo que vocês veem nos stories. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o porquê que eu tô feliz, tô tão feliz num relacionamento tão rápido, né? Eu já falei que eu vivi o luto dentro do outro relacionamento, então foi mais fácil para mim, obviamente. Mas é que o Wesley, gente, ele é uma pessoa com um coração gigante. Ele é esforçado. Ele, apesar de ser totalmente fora da minha bolha, tá? É Eduardo e Mônica total esse negócio aqui. Ele faz o possível pra me entender, pra aprender. Ele se interessa por como eu gosto das coisas. E desde o início, ele me encheu de tanto carinho, tanto amor. E eu precisava tanto naquele momento, principalmente naquele momento, que foi muito natural me apaixonar por ele. E o meu ex também seguiu a vida dele. Ele tá namorando, tem mais ou menos 1 ano, com a mesma moça, que também é brasileira, viu, seus curiosos? Eu sei que vocês ficam aí tentando descobrir de onde que ela é, tentando ouvir o sotaque pra saber de que lugar do Brasil, né? As pessoas que sabem que ela é brasileira ficam assim, da onde que ela é? Será que é do Rio, de São Paulo? Ela é de Pernambuco, tá? Graças a Deus parece ser uma ótima pessoa. Não conheço pessoalmente, mas espero poder conhecê-la em breve. Tudo que eu mais queria, gente, do fundo do meu coração, era que o pai da Liana conhecesse alguém legal. Alguém que tivesse um bom coração e que tratasse ele e também a minha filha bem. Acho que é isso que toda mãe quer, pelo menos toda mãe que tem noção e que teve um término ok, né? A gente espera que a pessoa que vai cuidar do nosso filho no futuro seja uma pessoa boa. Enfim, e no início desse ano de 2025, o pai da minha filha, o Kia no Brasil, como ele era conhecido, veio passar um mês aqui com a Liana. E ele ficou na casa da minha tia, que mora aqui na mesma rua que eu, 2 minutinhos andando. E eu tava muito nervosa para esse primeiro contato, afinal, era primeira vez que a gente ia se ver desde o término. E eu não sabia também como é que seria a reação do meu namorado, porque, né, não é todo homem que leva na boa essa situação de ter que conviver com o ex da namorada como se fosse um amigo da família. E é como se fosse um amigo mesmo, tá? Porque o meu ex morou aqui por 2 anos, conheceu a família inteira, até quem não faz mais parte da minha família. Gringo, né? Todo mundo quer conversar com ele, quer saber da cultura, de onde que ele é, o que que ele faz. Então é natural que role aí um fuzuê. Sinceramente, essa parte me incomoda um pouco e incomoda meu namorado também. Depois eu entro mais nesse detalhe, né? Vamos continuar para não me perder. Daí foi tudo bem esse primeiro encontro, saímos para passear de barco, todo mundo junto, vocês ficaram aí malucos, sem entender nada. A Liana ficou extremamente feliz. O meu namorado tomou cerveja com meu ex. A gente foi comemorar o aniversário da minha tia, que é a minha madrinha, essa que estava hospedando o Kia na casa dela. Então foi tudo ótimo. Eu acho que é bem nítido que a gente quer o melhor para a Liana. E eu acredito de verdade que ter uma boa relação com o pai dos seus filhos só contribui para que a criança cresça com o entendimento que sim, dá para ser civilizado, dá para respeitar. Rolam uns atritos de vez em quando? É claro que vira e mexe rola. Nem todo mundo concorda, né? A maneira como a gente cria os filhos, a gente sempre dá um pitaco, ainda mais quando é pai e mãe. Mas é tudo muito contornável e sempre visando o que é melhor para ela, para Liana. Ela vem em primeiro lugar pra gente, tanto para mim quanto para ele. Como eu falei anteriormente, o meu namorado ele também tem uma filha novinha, né, de outro casamento, e o fato dele e da ex-mãe da filha dele não terem uma boa relação, aliás, essa história é tão boa, gente, misericórdia, segura minha língua, Senhor, porque eu não tenho permissão para falar sobre essa história, mas que ela é boa, confia, viu? Um dia quem sabe. Enfim, o fato dele não ter uma relação muito boa, aliás, uma relação péssima, né, eles não se falam, eles não se suportam, essa é a real. E isso deixa ele um pouco triste, porque diversas vezes ele já me falou isso, que ele gostaria muito de poder ter uma relação boa com ela, porque tudo ia ser tão mais fácil, né? Principalmente para Heloísa, que é a filhinha deles. Enfim, voltando aqui, onde é que eu tava? Ah, tá. Daí esse ano, o pai da minha filha, esse ano, 2025, o pai da minha filha sugeriu que ela fosse passar o aniversário, o Natal e o Ano Novo com a família dele na Irlanda. Imagina agora para uma mãe um combo desse, né? É de fazer qualquer um surtar. E pensa que eu nunca fiquei uma semana longe dessa menina, gente. Imagina saber que ela vai estar mais de 9.000 quilômetros longe de mim. Que ela vai não, ela já está.
Eu tenho que confessar que não foi fácil processar isso. As pessoas ficam me parabenizando pela maturidade. Vocês não têm ideia do que eu passei. Vocês não têm ideia de quantas noites eu passei chorando, tentando aceitar essa realidade. Não foi fácil, não, gente. Não foi uma coisa tipo assim, posso levar? Pode, vai aí com Deus. Não, não foi nem de longe isso. Eu chorei horrores, eu achei que não tinha mais lágrima dentro de mim. Eu tive crises e mais crises de ansiedade na parte da noite, principalmente, que é quando a cabeça para e a gente começa a pensar nas coisas que a gente não deveria pensar e que não tivemos tempo para pensar durante o dia. De noite tudo, né? Tudo vem. Tudo vem. E conforme os meses iam ficando para trás, foi piorando. Outubro mesmo foi quando caiu a ficha. Mas não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer. Eu tenho que entender que ela precisa ter esse contato com a família do pai. Não é só questão de maturidade. Como eu falei, eu quero o melhor para ela. O melhor para ela é poder ter esse convívio, mesmo que curto, com a família do pai dela na Irlanda. Mesmo que para isso eu fique aqui com meu coração partido. Aí dezembro chegou e foi aquela correria, porque foi festa de encerramento na escola, amigo oculto, festa de aniversário. Sim, por mais que ela não fosse passar o aniversário dela aqui, que é no dia 17 de dezembro, eu queria muito que ela tivesse uma experiência de uma festa de aniversário raiz brasileira no quintal de casa, com os amiguinhos da escola, com os priminhos e priminhas, com tios, tias. Chamei animadores, 2 meninas vieram pra cá, maravilhosas elas. Contratei pula-pula, comprei picolé, a gente fez gelatina, pipoca, cachorro-quente, mini pizza. Inclusive, queria agradecer todas as minhas tias que ajudaram tanto e ajudam sempre, estão muito presentes aqui em casa. São mães. A Liana chama todas elas de vó. É vovó 1, vovó 2, vovó 3, vovó 4 e por aí vai. E foi tudo muito bem brasileiro, como eu queria que fosse. E foi tão lindinha a festinha dela, gente. Os meus tios são muito ponta firme, né? Como eu falei, minhas tias, meus tios também. Então, os priminhos vieram em peso. Coleguinhas da escola só vieram 2, mas eu entendi porque a formatura seria no dia seguinte, devia estar todo mundo numa correria, né? Ainda mais num domingo de sol, imagina? Uma amiga minha veio, trouxe o filhinho dela. Uma priminha minha, a Cecília, ela falou que foi a melhor festa que ela já participou na vida. Tudo bem que ela tem 8 anos, ela ainda não tem muito parâmetro de comparação, mas você sabe que criança fala a verdade, né? Se criança falou, tá falado. Se eu falei que eu já chorei umas 20 vezes só escrevendo esse roteiro, gravando, então, ou seja, nem imagino. Aliás, já que eu tô falando em choro, eu vou comentar uma coisa que aconteceu hoje que me arrancou umas boas lágrimas. Inclusive, eu tô surpresa, porque eu não sabia que a essa altura do campeonato ainda existiam lágrimas dentro de mim. Quanta lágrima um corpo produz? Dessa sexta-feira do Globo Repórter. Enfim, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, a última do ano, e aí um rapaz perguntou assim: Nana, como é que você vai se sentir quando a Liana for mais velha, se ela de repente querer ir de vez pra Irlanda? E no vídeo que resposta, né, eu falei que eu não ia julgar, porque se fosse eu no lugar dela, eu tenho certeza absoluta que eu também ia querer ir morar. Principalmente quando eu pegasse aí meus 14, 15 anos, eu ia querer morar assim, gente, na Irlanda, tá maluco? Não ia querer ficar aqui no Brasil, não, nem que fosse por 1, 2 anos, entendeu? Então eu enxergo essa possibilidade como algo muito provável. Aí uma moça chamada Heloísa Giolo, não sei se é assim que pronuncia o seu sobrenome, mas é assim que eu pronuncio na minha cabeça. Ela mandou essa bomba aqui. Vamos ver se eu leio e não choro, tá? Porque ela não sabe, eu não falei isso pra ela, mas eu chorei igual uma criança. Abre aspas. Às vezes isso não vai acontecer. Ela pode muito bem estar vivendo bem e feliz no Brasil e não querer ir de vez para lá. Como vamos saber, não é mesmo? Talvez ela vai ter muitas boas memórias, porque talvez a Irlanda seja o lugar de férias dela. Mas morar, a gente sabe como é, né? E eu posso te falar, eu vejo a infância no Brasil muito mais feliz, pelo fato do clima mesmo, da quantidade de coisas que podemos fazer pelo simples fato de estar sol lá fora. Fora as outras coisas envolvidas. Fique em paz, porque ela pode muito bem escolher ficar no Brasil ou perto de você. O futuro a Deus pertence, né? Pra que sofrer? Fecha aspas. Ufa, hein? Eu li isso daí pensando em qualquer coisa. No jogo do Vasco. Quem dera pensar no jogo do Vasco pra evitar lágrimas. Se eu pensar no jogo do meu Vasco, é aí que eu choro mesmo. Mas assim, né, Heloísa? Eu concordo 100% com você. Porque a gente não pode prever o futuro, né? A gente tem que se preparar pra possibilidade caso essa possibilidade chegue. Mas eu não vou
vou sofrer por antecedência. Eu faço muito isso, mas com a Liana não vou fazer não. Chega, não vale a pena. Essa criança tem só 6 anos de idade. Então quer dizer que eu vou ter que passar minha vida inteira sofrendo por antecedência? Eu me recuso. Já pensou, quando essa criança fizer 18 anos de idade, eu já pereci de tanta preocupação? Não. Voltando para esse fim de ano atribulado, aí essa semana, a última mesmo, foi uma correria só. Encerramento de escola, aniversário dela, formatura. Gente, a minha casa ficou uma bagunça. Parecia que tinha passado um tornado, um furacão aqui em casa. Vocês não têm ideia. Depois da formatura já corre para arrumar a mala, porque ela ia viajar no dia seguinte. Pra vocês terem uma ideia, né, uma noção, dia 14 foi festa dela, de aniversário. Dia 15 foi formatura. E dia 16 ela já embarcou no Galeão para ir pra Irlanda. A menina tá parecendo uma influencer. Aí na formatura dela, no dia 15, que foi segunda-feira, a gente descobriu por volta da hora do almoço que o meu namorado ia ter que viajar a trabalho, embarcar numa plataforma, né, trabalhar offshore. E passar 14 dias nessa plataforma. Então, assim, a pessoa que eu estava contando que me seguraria nessa hora difícil que é passar as festas de fim de ano sem a sua filha, longe pra caramba, tá indo embora, né? No caso, eu fiquei sem chão, de verdade. Ali, pra mim, foi o tiro de misericórdia, porque eu estava tão segura de que eu ia ter esse apoio que eu tava tranquila, assim. Claro, né? Chorei pitanga, chorei muito. Mas eu tava tranquila de que eu ia poder ter um apoio emocional, né, que é muito importante. E aí eu descubro que Natal e Ano Novo ele vai passar longe. Isso foi um baque muito grande, porque foi muito repentino. O da Liana eu tive meses para processar e já foi difícil. O dele eu tive nem uma semana. E a gente tinha programado muita coisa, né? Porque a Liana ficar uns 30, 31 dias fora ia me dar uma certa liberdade que eu nunca tive. De não ter realmente que me preocupar em ser mãe. Não ficar chateada se eu quisesse sair de noite para jantar sem ela, se eu quisesse viajar no final de semana, dormir até tarde. Todas essas coisas que a gente para de fazer ou faz com dor no coração, que a gente sempre quer incluir os nossos filhos em tudo. Mas é importante também ter o nosso momento, o nosso espaço, sabe? Aliás, fofoquinha divertida aqui. A primeira coisa que a gente fez quando deixamos a Liana no aeroporto, porque o meu namorado me ajudou, ele me levou lá, levou meu ex e a Liana para o aeroporto e deixamos eles embarcarem e voltamos. Quando a gente estava voltando, a gente pegou a linha vermelha e tava um trânsito infernal. Pegamos 4 horas de engarrafamento no meio do complexo da Maré. Eu quase infartei, tá? De medo. Eu vi o caveirão todo furado de tiro. Eu vi umas paredes que pareciam as peneiras, gente. Aqui, a peneira perdia para aquelas paredes. Pensa só nas histórias que vieram na minha cabeça de gente baleada lá naquele mesmo local, só porque tava ali, passando de carro. Mas então, pera, não foi a primeira coisa. A segunda coisa que a gente fez foi parar no primeiro motel na beira de estrada na Avenida Brasil e passar a noite lá. A gente pegou 12 horas, pegamos um quarto com direito a hidro, externa, sauna, pátio. Menina, a gente comeu medalhão com bacon, arroz à piamontese, batata frita, bebi cerveja, bebi as coisas. Me senti rica, entendeu? Foi a primeira vez na vida que eu me diverti sem culpa. Foi realmente muito gostoso, sabe? Poder aproveitar sem achar que tem alguém me esperando, que tem uma criança com saudade de mim ali, precisando de mim, porque ela tava com o pai. Ela tava com a segunda parte dela, com a metade dela, né? Vocês têm noção do que é isso? Esse sentimento? Eu acho que só as mães conseguem me entender, mães. Eu acho que só as mães vão conseguir me entender. Aí, no dia 17, que é o aniversário oficial da onça, né? Foi a data que ela nasceu, foi a depressão só. Um chororô, meu rosto ficou tão inchado que eu mal conseguia abrir o olho. Mas o meu ex e a mãe dele ficaram mandando vídeos, me mostrando que ela tá se divertindo tanto, que eu me acalmei. E eu tô tão feliz de ver a felicidade dela, sabe? Aliás, eu até fiz um vídeo, porque eu tô querendo mesmo mostrar esses momentos dela com as pessoas que me seguem, porque eles praticamente viram a Liana nascer, viram a Liana bebezinha ainda. E é tão gostoso saber que a sua filha é amada por tanta gente, gente que ela nem imagina que existe, mas que estão ali, ó, emanando boas vibrações pra ela o tempo inteiro. Daí eu fiz esse vídeo mostrando o que a avó dela, paterna, preparou lá na Irlanda. Porque você que não sabe, a Irlanda ela tem uma tradição muito forte do Halloween. E as crianças saem na rua, igual a gente vê em filme americano, para fazer o trick or treat, que é o doce ou travessuras. E a Liana sempre amou demais isso. Ela teve a oportunidade de fazer 2 vezes na vida e ela fala disso até hoje quando ela vê alguma coisinha do Halloween.
Daí qual foi a ideia da minha ex-sogra, da mãe do pai da minha filha? Ela pediu para os vizinhos mais íntimos guardarem os saquinhos do Halloween que eles distribuíram em outubro para eles fazerem um trick or treat fora de época para Liana. Isso não é o máximo, gente. Sério, eu fiquei sem palavras para tanta dedicação. Eu não sei se eu faria isso, de verdade. E os vizinhos participaram em peso, tá? Alguns até compraram presente para ela, não só os docinhos. E a minha ex-sogra, Lorraine, o nome dela, até deixou todas as decorações de Halloween na casa para que a Helena pudesse aproveitar melhor, entrasse realmente naquela vibe de Halloween. Daí o vídeo rolou pra caramba, já deve estar com mais de 70 mil views agora. E eu sei que, tipo assim, 60, 70 mil views é muito pouco, né? Eu sei que não é nada perto aí de tantos vídeos virais. Mas o meu perfil é pequenininho, né? O meu perfil é, nem 10 mil seguidores, então isso foi muito pra mim. E é muito legal também saber que tanta gente que não conhece a nossa vida, né? Eu, meu ex, minha filha, eles podem ver que dá sim para ter uma relação saudável com a família do ex, né? Em prol da criança. Vou dizer que, tipo, ai, nossa, eu sou super apegada a eles, a gente conversa todos os dias. Não, não é isso que eu tô falando aqui. Eu tô falando que existe uma relação de afeto, respeito, carinho, assim, por causa dela. Porque a gente precisa mostrar pra ela que a gente consegue levar isso adiante, né? Sabe-se lá até quando. Mas não quer dizer que a gente é uma família feliz que senta todo mundo e come, janta e viaja junto pra Tenerife, não, tá? Voltando aqui pra história do embarque do meu boy, quando eu tava me recuperando do baque de ter minha filha longe de mim pela primeira vez, chegou a vez dele embarcar. Ele viajou dia 19 e dia 20 ele embarcou na plataforma. Eu sou uma pessoa que eu me acostumo demais com a presença, sabe? Então tá sendo bem difícil pra mim ter que conviver com as duas ausências num período tão próximo. Principalmente porque eu tinha feito muitos planos com ele. Mas eu vou respirar fundo porque são só 14 dias e a gente ainda vai ter 1 ou 2 semaninhas antes da onça voltar para poder aproveitar e viajar sem culpa. Agora, a pergunta que todo mundo faz nesse período que meu ex aparece por aqui é: como que funciona esse negócio aí de não apenas ter uma boa convivência com o ex, mas o atual também conviver com ele no período que ele vem pra cá? E também as nossas famílias, porque minha mãe e meu pai, minha filha, eles amam de paixão a família do meu ex. Dá até raiva, menina, é Deus no céu e eles aqui na terra. Pro meu namorado, só é ruim quando os meus pais, a minha família no geral, eles não se tocam. Porque às vezes eles realmente extrapolam alguns limites, sabe? Eu acho muito chato essa coisa de o atual tá ali jantando e a sogra ou o sogro começar a falar da vida do ex, do que ele tá fazendo com quem, onde. Pra quê, gente? Pra que isso? Vamos ter noção, né? Famoso semancol. Uma coisa é se ele tá com a minha filha, tipo agora que minha filha tá lá, é normal, né? Ok. Mas sobre ele sozinho, da vida pessoal, do que ele tá fazendo, onde ele tá trabalhando, não tem a menor necessidade. Eu acho que às vezes falta bom senso, né? Falta um pouquinho de semancol, de óleo de peroba. Tipo assim, o meu boy, ele é tão de boa, mas ele é tão de boa. Ele não faz cena, não briga, que parece que as pessoas se sentem confortáveis pra falar qualquer groselha na frente dele. Então, sim, incomoda tanto eu quanto meu namorado essa aproximação, essa animação quando ficam lembrando da vida que a gente tinha quando ainda éramos casados. Parece um saudosismo, né, que pega muito mal com o parceiro atual, obviamente. Já o meu ex, eu e ele, a gente só se fala realmente para conversar sobre coisas que envolvem a Liana. A gente tem um grupo da família, que sou eu, ele e os meus pais. E todo mundo posta foto, posta vídeo, coisas que a gente quer que ela veja. Tipo, se meu pai tá com ela ou se a minha mãe tá com ela, eu posto coisa, o Kian posta coisa e aí o meu pai mostra. Ou vice-versa, né? O contrário também acontece. Nesse momento tá acontecendo o contrário. Ele que tá mandando para mim, o Kian. Mas normalmente é a gente que manda pra ele, pra que ele fique a par de tudo que tá acontecendo. Se a minha filha tá comendo um picolé, a gente manda foto pra ele, entendeu? A participação é muito importante, ele precisa saber o que ela tá fazendo. E que sorte, Eliana, né? Que sorte que essa menina tem, ter tanta gente que faz questão de demonstrar um amor sem limite, sem pedir absolutamente nada em troca. E isso me deixa muito feliz, mas também me deixa triste. Me deixa triste de pensar que tem tanta criança lá fora nesse momento que queria só um pouquinho desse amor que ela tem aí pra dar e vender.
E por isso eu fui pesquisar organizações, né, ONGs que ajudam crianças aqui no Brasil que estão em situação de vulnerabilidade, e eu descobri uma ONG chamada Aldeias Infantis SOS. Essa ONG, ela atua no país, né, há décadas já aqui no Brasil, oferecendo cuidado, proteção, pertencimento a crianças e adolescentes que não podem viver com as suas famílias de origem, seja pelo motivo que for. O grande diferencial deles é que não são abrigos tradicionais. As crianças vivem em casas, com rotina familiar, com escola, afeto e uma figura cuidadora, fixa, as chamadas mães sociais, o que ajuda a reconstruir vínculos e também proporciona segurança emocional para essas crianças. Então, passei a segui-los no Instagram, acompanhar o trabalho deles e sim, eu vou fazer o possível para ajudar esse projeto, porque, né, me parte o coração de verdade saber que a minha filha tem tanto quanto tem criança lá fora que não tem nada. Então, se isso fizer sentido para você, considere conhecer também e apoiar. Eu sei que no Natal muitas pessoas participam do Natal dos Correios, comprando brinquedos para crianças carentes e crianças que têm uma renda familiar baixa, mas ONGs como a Aldeias Infantis SOS, elas precisam de ajuda o ano inteiro, né? Não é só um brinquedo, eles precisam de tudo, literalmente. Então fica a minha dica para vocês que também ficam felizes pela onça, mas triste com tantas crianças que não têm a mesma sorte dela. Considerem realmente ajudar esse projeto ou qualquer outro que realmente faça um trabalho sério que ajude crianças carentes Brasil afora. O Nanapod fica por aqui. Eu desejo a você um excelente 2026, um ano de muita sorte, de saúde, felicidade, paz e que você continue aqui comigo. Um grande beijo e obrigada por segurarem a minha mão sempre. Quase que eu esqueci. Feliz Natal para todos vocês!